Bom dia a todos e todas. Bom dia, Lorena, Camila, Tati Vasconcelos, sejam bem-vindas a essa live. Manuele, bom dia. Nós estaremos aqui em alguns momentos falando sobre o racismo, sobre Covid-19, sobre a invisibilidade nas políticas públicas. Teremos a participação de George Oliveira. Ele vai estar falando conosco um pouco. Você tem a oportunidade de perguntar, de contribuir. É um espaço nosso de conversa, é um espaço de interação. Eu sou Perla, para quem não me conhece. George, seja bem-vindo. Vou já fazer o convite para George. Deixa eu fazer um sinalzinho aqui para George para a gente iniciar. Tá, deixa eu ver aqui rapidinho. Para George, que estará aqui conosco nessa manhã, partilhando o seu imenso conhecimento. Seja bem-vindo, George. Que bom te ver, querido. Bom dia. Bom dia. Prazer ter você aqui. Quero já te agradecer em nome da Capemisa Social, da presidente Janete, que tem muita estima por ti, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, que sempre explode em nós muitas novas possibilidades de entender o mundo em que nós vivemos. Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Perla, assistente social da Capemisa Social. A Capemisa Social é uma instituição sem fins lucrativos, atua como entidade de assessoramento técnico, político, financeiro e administrativo. Hoje nós fazemos assessoramento técnico a 42 instituições a todo o Brasil, e hoje eu estou aqui como representante da filial. A filial ela fica aqui no subúrbio ferroviário de Salvador, instalada na Lar Fabiano de Cristo, que é uma instituição que trabalha conosco diretamente. A Capemisa Social mantém o Lar Fabiano de Cristo, e o Lar Fabiano de Cristo, nós somos uma conexão muito, muito intensa. Estamos aqui, quero te agradecer a participação de todos, e eu vou pedir para a George se apresentar para quem não conhece e começarmos esse bate-papo que vai ser muito interessante. Bom dia, eu sou George Oliveira e aproveito para agradecer o convite, né? É sempre bom estar com a Capemisa, com o Lar Fabiano, com essa galera aí. Agora estamos em isolamento, né? Mas é sempre bom estar com vocês, de qualquer forma, presencial ou virtual. Eu sou George Oliveira, tenho 41 anos. O que é que vocês querem saber? Já que é um bate-papo, né? Mas eu sou economista. Eu sou economista, tenho mestrado na área de gestão social e atualmente sou doutorando na UFBA, no doutorado em educação. É isso. Que bom, que bom. Assim, depois a gente... No começo... A gente solta, né? Que bom. George, ele já participou aqui conosco, nos deu a honra de fazer um percurso formativo. A Capemisa Social trabalha com percurso formativo para as instituições aqui no município da região metropolitana, e foram 2 dias de aprendizado, captação de recursos, como construir um plano foi um projeto, né? Projetos e tal, foi muito bacana. Foi um dos primeiros eventos que a gente fez aqui do ano passado. Mas hoje nós vamos falar sobre racismo e Covid-19.
E o tema que nós pensamos foi a invisibilidade nas políticas públicas. George, ele tem bastante conhecimento nesse sentido, né? E lida diretamente com essa questão do racismo, que ele não aconteceu agora por conta da pandemia, mas sim, ele foi acentuado, né, Jorge? Acho que a gente hoje consegue perceber. Evidenciou mais, né? Evidenciou para quem não queria enxergar. Porque a gente já sabia. Sim, é verdade. Das reais condições que o povo negro está submetido. Né? Sim, sim. E esse contexto de pandemia, ele traz para a gente realmente essa visibilidade, e é claro que a gente percebe também, Jorge, que isso ainda, mesmo nesse contexto, ainda há uma dificuldade muito grande de pessoas e de instituições compreenderem essa discrepância nesse processo. A gente participa de alguns movimentos e de alguns fóruns e a gente percebe a desigualdade afetando diretamente os nossos jovens nesse contexto, mas aí a gente vai aos poucos discorrendo sobre isso, ok? E aí eu queria começar com uma pergunta, George, você que tem uma expertise nesse processo, de que forma você entende que o isolamento social acirrou as desigualdades no acesso à educação? Bom, é importante falar. Bom dia aí para a galera que chegou depois da minha apresentação. Sou George Oliveira. É importante falar lembrar que não falar sobre racismo é uma das formas de se praticar o racismo, né? Então, essa invisibilidade, essa omissão, negar. O racismo ele não se manifesta só na ação, mas também na omissão. Sim. Então, acho que quando você se cala em relação ao racismo, individualmente, institucionalmente, em qualquer grupo, você está praticando racismo. Então, em relação à educação, as desigualdades elas estão casadas, né? As desigualdades étnico-raciais e as desigualdades de renda. Então, que em relação à educação, é que os estudantes foram submetidos a um ensino remoto, que eu não chamaria de EAD, porque EAD é uma modalidade de ensino e não é o caso. E a gente pôde observar mais ainda em relação ao acesso à internet, alimentação, condições das residências para esse estudo remoto. Então, acho que o racismo evidenciou, a pandemia, junto à situação de racismo, evidenciou mais isso. Sim, sim. Já que você citou, vou te explorar um pouco mais. Você pode nos ajudar com essa diferença entre a educação remota e o ensino EAD, para a gente ter uma ideia do que você externou agora? Essa área de educação aí eu estou começando, mas eu vou tentar. Eu diria assim que o ensino EAD ele parte de uma situação de igualdade, porque as pessoas que se candidatam ou optam, independente do motivo, já parte de uma questão de igualdade de acesso à internet, de acesso a livros. Né? Quem vai ministrar aula EAD é uma pessoa que se preparou para isso, né? Então, conhece as ferramentas, conhece as metodologias. É diferente de uma pessoa que está dando aula há 20 anos no formato presencial e bruscamente sai uma decisão do governo, óbvio, né? Pautado nessa questão do isolamento, de que agora a pessoa tem que ministrar aulas à distância. Então, nem os docentes, nem os discentes, eles não optaram e eles não foram preparados para tal. Não só preparados tecnicamente, mas também em relação à tecnologia. Então, eu costumo chamar de ensino remoto. Vai lá, pega o material, acessa através do celular, mas é bem precário. O ensino à distância, existe uma plataforma, né? Existem ferramentas, é bem diferente. Eu faço uma graduação à distância, né, agora, em pedagogia. Já fazia antes da pandemia, desde o ano passado. E é bem diferente. As aulas já estão gravadas, os tutores estão disponíveis. Sim. Eu posso ir na universidade acessar a internet,
exceto agora na pandemia, né? Falando em 2019, acesso a livros. Então agora fecham-se as escolas, né? Não tem biblioteca. Por exemplo, como é que o ensino remoto, o estudante vai pesquisar onde? Não tem biblioteca, não tem acesso. A internet não permite, você não tem boas bibliotecas virtuais assim, né? Então vai ser um estudo no Sim, Wikipédia, que sim. aí é bem deficitário. Então esse ensino remoto é um arranjo, né? E muito mal feito, emergencial, mas ele já tem 4, 5 meses que já estamos nessa situação. Então, a maioria das escolas optaram em não fazer. As universidades também resistiram. A UFBA, por exemplo, eu acredito que nenhum curso está tendo o, o ensino remoto por uma opção, a decisão política da universidade também, já que o governo federal quer transformar a universidade em ensino à distância, né? Quer potencializar isso. Então, eu diferenciaria assim, o ensino à distância, ele é mais uma opção e parte de uma igualdade de preparação, de material, de ferramentas, e o remoto não é uma opção e as desigualdades aí surgem e atrapalham. É isso, basicamente. Perfeito. Perfeito. E quando você traz isso, eu consigo fazer uma leitura muito clara a partir de uma realidade que eu tenho vivido, porque o meu filho ele estuda numa escola particular e as aulas foram rapidamente movidas, direcionadas para esse ensino remoto, né? E eles estão assistindo aula e tal. Só que o que eu percebo é que existe uma pressão também da escola em relação aos pais. E aí, para você ter uma ideia, George, existe um módulo que é preciso comprar. Esse módulo estava disponível no aplicativo. Só que agora a escola exige que a gente compre esse módulo. Esse módulo custa R$ 1.200. E é uma realidade, não é uma realidade para todos. Porque muitos pais perderam seus empregos, muitos pais estão sem trabalhar. Eu moro aqui no subúrbio, onde a comunidade, você conhece, é uma comunidade de pessoas que tem bastante dificuldade financeira, e eu fico refletindo com essa pressão que a escola dá para que o menino tenha. E aí eu também faço um paralelo com outras pessoas próximas da minha família, que os meninos começaram a ter aula depois de um bom tempo, tipo um mês e meio da pandemia, né? Até se organizar essa estrutura toda. E a gente aí percebe realmente a falta de igualdade, a falta de nivelar as pessoas. E se você for olhar, vários estudantes ainda não começaram, né? E se começaram, estão assim, por iniciativa, né? Falhou aqui um pouquinho o seu sinal. De uma TV, de uma rádio, de uma internet. Então, são disparidades muito grandes. Já era assim no presencial e agora entre o ensino particular e público. Até porque o particular ele precisa se reinventar para manter os estudantes, né? Porque senão não haveria o pagamento das mensalidades com ou sem redução. As escolas não teriam que demitir, teriam que fechar. E o ensino público não, né? A primeira medida foi importante, que é a do auxílio alimentação, mas eu acho que basicamente ficou na distribuição de cestas básicas e não no ensino, que também é importante. É verdade. Jorge, a maioria dos estudantes de escolas públicas do nosso país estão com aulas suspensas. Como fica a questão do Enem? Essa é uma outra questão, né? Uma questão importante assim que a gente vem discutindo há um tempo. O Enem é uma seleção para ingresso nas universidades, em sua maioria nas federais. Se tornou uma política pública, ele não foi criado para o acesso ao ensino superior, né? Ele foi criado para avaliar o ensino médio, aí na década de 90, final da década de 90. E com o passar do tempo, o Enem foi tomando proporções maiores e uma importância maior
ao ponto de que hoje, para ingressar na Universidade Federal, a única forma de acesso é o Enem, assim como o ProUni Sim. e o FIES. Então, é um programa dos mais importantes aí, talvez, é o mais importante para o acesso ao ensino superior. É uma prova, a gente questiona todas as formas de seleções, mas o Enem é o que temos. Com base nisso, o governo lançou em março uma propaganda bastante polêmica, onde estudantes, né, estavam em casa, em condições de que a gente acabou de falar aqui, que não é real, da grande Sim. maioria das pessoas. Então, já começou pela propaganda divulgando o edital do Enem e as datas do processo seletivo. Já estávamos em abril, né, no isolamento social, quando o INEP é o instituto que organiza a prova, né, esse instituto, esqueci agora a sigla, Anísio Teixeira, ele está ligado ao MEC. Abre a isenção, então os estudantes tinham que ter um acesso à internet para solicitar a isenção da taxa, que é não pagar a inscrição. Após o processo, eles cancelaram o processo, e em maio, a Sim. gente intensificou uma campanha ao Adia Enem, para que o Enem fosse tanto adiado as inscrições, como também a prova. As inscrições não foram adiadas, né? Foram adiadas por 5 dias, e o pagamento da inscrição também. E aí, o MEC, na época, o ex-ministro falou que faria uma enquete, ia manter as inscrições, e faria uma enquete para decidir a nova data. As inscrições foram encerradas, né? E o Enem, houve essa enquete em junho, junto com solicitação da mudança da alteração para o nome social. E essa enquete apontou 49%. Apontou. Perla, esse seu comentário aí, Foi. clique em cima e bote em fixar. Clique em cima do seu Eu último não tô comentário. conseguindo. Eu não tô Mas conseguindo. é bem de leve. Você Eu não tô segura, tentando. não. Eu tô tentando aqui, ele não tá dando erro aqui. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Mas é porque se você segurar, não vai. Você tem que só clicar rapidamente. Acho que agora foi. É. Foi. Eu demorei para aprender. Fechou. Demorei uns 3 meses para aprender isso, porque eu ficava Rapaz, segurando. esse negócio é muita tecnologia pra mim, cara. Aí tá vendo? É por melhor aí. te lidar com os papéis, né? Os papéis é melhor, né? Papéis, né? Impressora, computador, tá vendo? Arquivo. Então, o que acontece? Essa é só para fechar essa coisa do Enem, fechar essa parte do Enem, porque o Enem é bem longo esse debate. Sim, sim. A enquete apontou que os estudantes preferiam a prova em maio do ano que vem. O que o MEC fez? Não respeitou a própria enquete. Eu sei que enquete é só uma consulta, mas marcou a prova para janeiro. Em julho foi anunciado, agora em julho, que a prova será em janeiro. E aí vou trazer aqui alguns números. Oficialmente, o Enem, esse ano, desde o ano passado, eu acredito, são 2 modalidades, tem o Enem impresso e tem o Enem digital. Então, o Enem impresso já está oficial para janeiro e o digital em fevereiro. Final de janeiro e fevereiro, que pega duas datas. Então, nós tivemos esse ano um aumento no número de inscrições no Enem, 6,1 milhões de pessoas. Então, 6 milhões de pessoas é um número significativo. A maioria desses 6 milhões de pessoas tem até 20 anos. Está lá no Instagram do INEP, tem todos esses dados que eu vou falar aqui agora. Em card está bem fácil de entender. Então, a maioria dos estudantes tem até 20 anos. Então, são jovens, a gente imagina que são jovens que dependem de recursos da família, que não tiveram ainda a primeira oportunidade de primeiro emprego. A maioria, 4 milhões, está no norte e no sudeste. E 60% dos inscritos se declararam negros, pretos ou pardos. Se você for ver lá, nos dados não tem escrito negros, porque entende-se que negro é a soma de preto e pardos, de acordo com critérios do IBGE mesmo. Então, nós temos 3,5 milhões de estudantes negros no Enem, 60% dos inscritos. 83% dos inscritos conseguiram a isenção, já que a isenção que foi cancelada em abril, ela foi junto com a inscrição. No momento da inscrição, a pessoa fazia a opção
Opção não, né? Solicitava para não pagar a taxa. Então, 83% eles estão em situação de algum tipo de vulnerabilidade, de acordo com os critérios que o Enem mesmo determinou. Então, você já parte aí que se 83% estão em uma situação de vulnerabilidade para poder solicitar isenção, como é que não adia? Já que em julho, quando se definiu, até no dia da enquete, já tinham esses dados. Esses dados ficaram prontos no último dia da inscrição. Então, 83% tem alguma situação que leva o próprio INEP a permitir que não pague a taxa. Beleza. E aí, se a gente for ver, o Enem, essa política pública que a gente vem falando, também serve para algumas universidades estaduais. Agora, a Unicamp, que é estadual de São Paulo, 20% das vagas, assim como a UNEB também tem um percentual, é através do Enem, do SISU, que é o Sistema Integrado para Acesso. Então, a Unicamp já disse que não vai aceitar o Enem. Então, estudantes de outros estados vão agora ter que viajar para São Paulo para fazer a prova, porque não acessaria através do Enem. E também o sistema de cotas. Para acessar o sistema de cotas raciais nas universidades, também através do Enem e do SISU. Só para a gente entender como é que o descaso em relação à data afeta a população negra. Posso falar mais um pouquinho? Porque nem rende, viu? Pode. Pode? Pode. Então, ainda dá para administrar aqui. A gente está falando dessa invisibilidade, eu estou trazendo como o MEC, que é o Ministério da Educação, trata com descaso e omissão, e às vezes ação também, a população negra, de que forma que afeta. 23% dos inscritos no Enem estão no terceiro ano. Preste atenção nesse dado, viu, Perla? Você que é boa de matemática. Sou não. Mas imagine que 1 de cada 4 estudantes estão no terceiro ano. De cada 4 inscritos, 23%. Ou seja, 1,4 milhões de pessoas, quase 1,5 milhão, estão no terceiro ano. E 82% desses estão em escolas públicas. Nessa situação muito parecida que a gente estava conversando agora. Se a gente for aplicar o percentual, que quando eles divulgam o INEP, 60% são negros, eles não dizem em relação a qual grupo, né? Se é quem já concluiu, se é quem está no... Mas se a gente for aplicar 60%, que é o geral, para esse 1,4 milhões, dá 700 mil estudantes. São negros e estão no terceiro ano. 700 mil estudantes. Eu acho que aqui na Bahia, a segunda cidade é Feira. Eu acho que Feira não tem 700 mil habitantes. Então você tem aí, se eu não me engano, Feira deve ter 300 ou 400 mil, não sei agora. Mas assim, você tem 10% dos inscritos no Enem são negros e estão no terceiro ano. Como é que isso é invisível para o MEC? 10% é um número significativo ou não? Isso eu estou considerando porque o ministro falou, né? O ex-ministro, mas na época era ministro, ele falou que o Enem não era para corrigir desigualdades, não era política social. O Enem é para selecionar e acabou. Então, quem tiver pronto vai, quem não tiver não vai. Desconsiderando a pandemia, o isolamento social, e esses 10% de estudantes que são negros, eu estou falando só dos negros, que também tem estudantes que não são negros e estão no terceiro, 10% desse contingente do Enem. Basicamente é isso. Sim. Aí você tem divulgações de dados, mas se você não for ler os dados com bastante atenção, você não chega nesses 10%, porque os dados outras intencionalidades, né? Por exemplo, eu falei 23%, né? Eu falei 23% está no terceiro ano. Aí, como é que o 65% já concluiu o terceiro ano, já concluiu o ensino médio? Então, ele inverte a ótica para você vai gravar. A maioria já realmente, que vai fazer o Enem, já concluiu o ensino médio. Mas e os 23%? Por que não aparecem? Porque o título da divulgação é 65%. Qual a intencionalidade disso, né? Fugir da responsabilidade
de que o Enem precisa ser adiado, cancelado até, se for o caso. A gente não sabe quando as aulas retornarão, ou ter 2 Enems no ano que vem. Alguma medida. Qual é a medida que o MEC fez? Recapitulando, uma enquete que não respeitou, a enquete não foi soberana, e decidiu de acordo com o argumento de que ia atrasar o calendário das universidades se o Enem não ocorresse em janeiro e fevereiro. Sim. Jorge, essa é uma discussão bem interessante, e aí eu queria ouvir de você, para a gente melhorar e ampliar, na verdade, o nosso entendimento sobre isso. O que você pensa sobre o retorno das aulas nesse momento? Vale salientar que nós já estamos a um dia do mês 8, né? Do mês 8 do ano de 2020, e quando a gente pensa nisso, qual seria realmente a importância desse retorno, a questão das escolas públicas, das escolas particulares, como é que você vê isso? Eu acho que esse retorno para a escola particular, como eu não tenho dados, né? Fala assim, e eu estou em isolamento social, então eu só tenho informações de televisão e internet, eu não tenho, Sim. né, de algumas pessoas que a gente conversa. Os estudantes das escolas particulares, em sua maioria, eles estão estudando, ao meu ver. Remotamente, à distância, ao critério que a gente estava falando antes. Esses estudantes não pararam pouco tempo. Óbvio que não é a mesma coisa, não estou dizendo isso aqui. Falando dos estudantes das escolas públicas, a gente precisa imaginar que uma parte das escolas não tem água para se lavar a mão. Não tem ventilação nas salas, né? Não tem condições da escola pública retornar nesse momento em que a gente ainda tem uma curva crescente de casos de Covid em quase todo o país. A maioria está instável, né? Contamina-se e morre o mesmo número, ou em estado crescente. Eu acho que o governo e a prefeitura precisam potencializar esse ensino remoto, que é difícil, não tenho aqui uma fórmula de como fazer, ou que alguns especialistas falam que é juntar o ano letivo de 2020 ao ano letivo de 2021. Eu acho que essa seria uma boa alternativa, juntar os 2 anos letivos, não só aumentando um pouco a carga horária ano que vem, mas os conteúdos também, sem reprovações, no caso, né? Não teríamos nem aprovações nem reprovações, e haveria essa junção dos anos letivos. Eu acho que, ao meu ver, no momento é uma alternativa que eu pensaria mais. Eu não tenho uma resposta sobre essa pergunta, mas eu pensaria mais sobre essa junção dos anos letivos, mantendo ainda as escolas, principalmente as públicas, que a gente sabe que as condições sanitárias, vou falar assim mesmo, são bem precárias, né? E aí você manter crianças e adolescentes com 1,5 metro de distância, não sei como vai conseguir, com máscara na escola, não durante 4 horas, não sei como uma criança ou adolescente, né, sem o contato, né? Aí a gente sabe que no início havia uma ideia de que não era uma doença que pegava em jovens, mas isso já caiu por terra, né? E além disso, Sim. A gente tem que esse público ele é mais assintomático, né? Então essas crianças vão acabar involuntariamente, óbvio, contaminando seus pais e avós em casa. Então, eu acho que não é o momento de voltar, é o momento de fazer alguma atividade, né, em casa mesmo, e juntar os 2 semestres do ano que vem. Sim, e eu penso também, e a gente vê, né, em informações de que quem mais pressiona hoje realmente são as escolas particulares, né? Até por uma questão mesmo do retorno financeiro estar mais próximo dos pais, né? Apesar de que muitas escolas estão tendo contato com os pais de forma ordinária, mas eu penso que realmente a gente precisa dessa preocupação, porque há um equívoco nesse processo de abertura dos comércios em algumas pessoas pensarem que o vírus
ele não está mais aí circulando. Só que o mesmo perigo que estava no dia 18, que foi fechado aqui de março, continua o mesmo problema, né? A mesma dificuldade. George, a Só pandemia, rapidinho, ela deixou... rapidinho. Arouca falou aqui, que é Marcelo. As crianças que não podem usar máscara, né? Ainda tem isso, né? Tem crianças em idade escolar que não podem usar creches. Há essa pressão, né, de que as crianças retornem para as escolas, porque os pais vão retornar, e as mães vão retornar ao trabalho. Sim. Com quem deixar essas crianças, né? Então, é um debate bem complexo aqui. Eu acho que eu falei assim superficialmente, não respondi, porque eu realmente não sei como responder a algo tão complexo, com essa pressão de retorno da economia, que é importante, né, ao trabalho, à produção, pensar no PIB, em várias questões. E com quem ficarão essas crianças se as creches estão fechadas, se as escolas estão fechadas? Então, é bem complexo. Sim. E um outro ponto importante também é que a gente percebe a falta de acesso à internet, né, a instrumentos tecnológicos, que isso também traz uma diferenciação, né, nesses jovens e adolescentes, porque nem todos têm acesso à internet, nem todos têm um celular, nem todos têm um tablet, nem todos conseguem ter um PC para poder fazer os seus trabalhos e atividades, os diversos cursos que estão sendo ofertados aí. Não sei se chegou aí para você, George. Eu queria também a gente falar um pouquinho, a gente tem mais ou menos 25 minutos, eu queria a gente falar agora um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Sobre a questão econômica, e queria que você falasse um pouco conosco sobre o que tem sido feito pelo governo para garantir a renda da população mais vulnerável. O governo tem feito, por muita pressão, né, mais do Congresso, o repasse de renda, né? Então, houve aí o auxílio emergencial. Hoje eu estava vendo na televisão que o auxílio emergencial tirou 2 milhões de pessoas da extrema miséria. Um governo que sempre foi contra o Bolsa Família, a gente sabe muito bem disso, né? Preciso aqui falar. E que agora tenta criar um programa também. Então, acho que muita gente, no primeiro mês, aglomerações, por conta de dificuldades no aplicativo. Eu acho que colocar um único banco foi um equívoco do governo, deveria distribuir para outros bancos, tanto os bancos públicos como privados, né? Colocou também em risco pessoas que trabalham nesses bancos, né? Os bancários que tiveram que atender muitas pessoas em pouco tempo. A gente sabe que as agências são locais um pouco acústicos, né? Fechados, com ar-condicionado, que foram criadas em momentos que a gente não tinha pandemia. Então houve essa aglomeração, mas houve esse repasse que foi muito importante e houve também a prorrogação, né? Através de muita pressão do Congresso e da sociedade em geral. Então acho que esse repasse é importante, vai terminar agora e está se discutindo a continuidade, a ampliação do Bolsa Família ou a criação de um novo programa. Mas eu acho que sem esses R$600 seria muito difícil as famílias continuarem sobrevivendo, né? A gente está falando de fome aí. A gente não está falando de acesso à internet, nem álcool em gel. A gente está falando mesmo de pão, feijão, ovo. Então, acho que o básico, leite, então, o gás. Então, acho que esses R$600 foi muito importante para garantir o sustento dessas pessoas que estavam obrigadas a ficar em casa ou não, né? Ou estavam desempregadas, ou estavam no teletrabalho. Muitos foram para aplicativos, né? Tanto de passageiros como de entrega de alimentação. Mas a gente sabe que a nossa população, principalmente aqui em Salvador, a maioria das vagas, dos cargos estão para serviços, né? Está tudo voltado para o turismo, que parou, por exemplo, né?
hotelaria, turismo, Sim. shows. Então, muita gente ficou desempregada e esse auxílio ajudou as famílias a sobreviverem. Hoje, Sim. por exemplo... Pode falar. Não, complete. Eu ia comentar como eu consigo ver a questão do racismo, né? Marcos está falando, né, das academias, né? As academias fecharam, os salões de beleza, né? Barbearias. Sim. Então, muita gente ficou sem ter como trabalhar. E essas pessoas não tinham dinheiro guardado, não tinham, né? Não tinham, sobreviviam daquela renda mensal que é pouca, mas que era importante. Então, esse auxílio foi importante, o governo foi contra, depois lançou um auxílio de R$ 200, né? E os deputados pressionaram, triplicando para 600. Eu ia falar uma coisa aqui, que eu estava vendo hoje no jornal, que o presidente vetou a duplicação, né, do auxílio. Então, hoje, Bolsonaro vetou a preferência para as mulheres receberem R$ 1.200 do auxílio. Então, a Câmara vai votar, mas pelo presidente está vetado, justificando que havia uma divergência ou uma duplicidade quando o pai e a mãe diziam que estavam com a guarda da criança. Mas isso não é motivo para bloquear um valor duplo para pessoas que criam seus filhos sem um companheiro ou uma companheira. O que a gente percebe era por essa linha do que eu ia falar, é que a gente percebe a falta de controle do governo em compreender quem é o povo que ele governa. Porque a gente percebe que existem muitos equívocos nesse processo dessa transferência de renda. Recentemente, foi feita uma reportagem com uma funcionária pública. Ela recebeu por volta de 3 mil e poucos reais na sua conta bancária. E ela tem tentado, de forma insistente, devolver esse dinheiro, porque não pertence a ela, e ela não está conseguindo. Então, a gente consegue perceber também aí a disparidade completa, a total falta de controle mesmo com esse valor, a questão de muitas pessoas também que trabalhavam, estavam recebendo, a população também fez muitos requerimentos de forma indevida, e definitivamente a gente não estava preparado para isso, a população, mas também o governo não tinha essa estrutura e não conseguiu, de forma efetiva, ter esse controle para destinar a quem realmente precisava desse valor, né? Mas aí sabe sabe o que o governo, o maior erro do governo, para mim, nessa coisa do cadastro, é que o Bolsa Família, quem faz o cadastro são as prefeituras. O CRAS, né? Acho que é o CRAS, né? Se não me engano. Ele que de forma independente. Qual foi a ideia do governo? Não dá poder para os prefeitos. Ele mesmo faria o aplicativo e ele mesmo faria o cadastro. Como que o governo tem essa capitalidade, não é? Como é que ele consegue estar em todos os lugares? Não consegui sair a palavra aqui. Sim. Então, as prefeituras e os CRAs que estão nos bairros, nas comunidades, estão mais próximos para fazer esse cadastro. Sim. Óbvio que um aplicativo facilita, né? Facilita. Mas só que aí facilita o cadastro, mas facilita também a fraude. Você falou de várias fraudes, você não citou os militares que receberam. Foi um grande número de militares que receberam esse auxílio emergencial, sendo que menos teve perdas salariais. Eles tiveram cerca de 2% de perdas. As outras categorias perderam, porque o governo fez programas para redução de salário e carga horária. Oi? Capilaridade. Salvou minha vida, é isso mesmo. É isso mesmo que eu quis dizer. Eu estava dificultando a palavra, porque é assim fácil, capilaridade. É fácil, tá vendo? Eu estava dificultando. É só isso.
É porque pensando muita coisa ao mesmo tempo. Mas aí o que acontece, Perla? O governo não quis, o governo federal, ele não quis dar o Sim, poder para sim. os governos estaduais e prefeituras, ele escolhia foi um banco federal, e aí abriu brecha. A gente sabe que fraudes existem de várias formas. Inclusive, não criou uma conta para quem queria devolver, e quem devolvesse perdia os outros meses, ficava bloqueado. Teve gente que pediu 600, recebeu 1.200. Se recebesse os 600 a mais, se devolvesse esses 600, ficaria bloqueado para o resto do programa. Então foram várias falhas, né? Mas eu acho que também tem Sim. coisas aí que são escolhas, não são falhas do acaso, que são opções e escolhas que foram feitas. Então não precisa se pagar o preço disso tudo, né? Dessa omissão, que Sim. não é omissão do acaso, mas é uma questão mesmo de querer ter o poder da situação do programa. É porque sempre foi e vai continuar sendo, infelizmente, uma questão política, né? Um pensamento político e não apenas a questão da transferência desse valor, ele termina sendo uma jogada muito forte política. Ainda falando sobre mercado de trabalho, e você já começou a dar uma pitada aí, o governo federal ele está propondo um novo programa de transferência de renda. O que você está pensando atualmente sobre o Renda Brasil? E aí eu quero aproveitar, a gente tem 15 minutos para você falar sobre o que é Renda Brasil. Vai que tem alguém que ainda não teve essa sacada de entender o que está rolando. Eu vou falar, né? Eu estou aqui como George, né? Não estou institucional. Eu vou falar o que eu penso. Realmente, isso é bom. Ter essa liberdade de poder falar livremente. O Renda Brasil é uma proposta do governo federal de ampliar o Bolsa Família. Mas como todo governo quer mudar o nome do programa para dizer que deixou um legado, né? Então, Sim, sim. esse governo tem duas grandes contradições aí, que é criar um programa de transferência de renda, que sempre foram contra, e também a ideia de voltar a CPMF, com outro nome, mas é CPMF do mesmo jeito. Então, eu Uhum. acho que é um Bolsa Família ampliado. Vai ampliar o valor, né? Que pode ir para 600, 200, 300 reais, 600 não deve ir, como o auxílio emergencial. O governo também tem feito alguns programas de transferência de renda do FGTS, né? De repasse do o aniversário, o emergencial. Tem vários programas aí. A gente precisa estar atento só que o Minha Casa Minha Vida, ele usava recursos do FGTS. Então, quando o governo começa a transferir, desde o ano passado, transferiu 500, aí o saque aniversário, aí isso vai impactar no Minha Casa Minha Vida, que a gente vai ter menos casas. Acho que a gente precisa confrontar esses dados aí depois. Tem várias assistentes sociais aí. Você também, né, Perla, assistente social? Então, vou deixar aí com você, viu? Sim. Comparar essa questão do. É óbvio que ele quer aquecer a economia quando tem mais recursos, né? Vai girar mais a renda, vai vender mais, consequentemente vai impactar no PIB. Mas a gente vai ter uma Sim, redução aí sim. de casas do Minha Casa Minha Vida, né? De benefícios habitacionais. Mas aí o Renda Brasil, voltando à pergunta, ele é um programa de transferência de renda. Não vi diferença nenhuma do Renda Brasil para o Bolsa Família, não. Mas o governo quer dar um nome ao projeto e esquecer o Bolsa Família e apagar o Bolsa Família, já que todo mundo que é do Bolsa Família migraria para esse novo programa. E o Bolsa Família Sim, é um programa sim. internacionalmente conhecido, né? Não é um programa de governo, é uma política pública, né? Estatal, não é do Sim. governo que criou, ele é da sociedade. Então aí nós teríamos esse novo nome. Pode ter essa cara aí do auxílio emergencial, né, de aplicativo, tirar também dos prefeitos, né, o recadastro, e continuar com essas fraudes aí que a gente está vendo. E a Câmara Infelizmente. e a Câmara tá discutindo a criação de um auxílio emergencial também, saiu hoje no jornal.
Eu acho que hoje o jornal, hoje que eu assisti, só favoreceu aqui o debate, que várias coisas que a gente dá para falar Sim, aqui sim. apareceram hoje de manhã que a Câmara está discutindo um programa de R$ 250 de transferência de renda. Então, eu acho que o governo quer recriar algo, pensando nas eleições de 2022. E, com isso, aumentar sua popularidade entre as classes D e E, que são as classes que recebem, em sua maioria, e no Nordeste também, onde perdeu em todos os estados, se eu não me engano. Pouquíssimas cidades do Nordeste, o presidente teve a maioria dos votos. Então, descobriu-se, né? E aí o super-ministro da Economia, do Desenvolvimento, da Fazenda, que ele é ministro de tudo, inclusive palpita na educação, no Fundeb e em transferência de renda, que é Paulo Guedes, está discutindo esse Sim. programa, que eles têm uma visão neoliberal de participação mínima do Estado e contraditoriamente, agora não vou precisar da ajuda de Marcelo, não, contraditoriamente, vem criar um programa que substitui um programa que já existe. Né? Então, acho desnecessário a criação do Renda Brasil e deveria se ampliar e melhorar o Bolsa Família. Certo. Para finalizar, George, a gente já está pertinho de finalizar. No presencial a gente fica o dia todo para almoçar uma horinha, aquele almoço, tô com saudade, viu? Sim, pois é. Vamos voltar. Uma hora 2021. Tem que voltar, duas coisas, o almoço e a vista para o mar, as duas coisas juntas, é preciso. Sim, com certeza. Concorda, George, que o racismo e o antirracismo foram temas bastante pautados durante a pandemia? A gente teve alguns casos internacionais, tivemos, né? Alguns casos internacionais aí que tiveram grande visibilidade, mas eu acho que caiu na conta do modismo. Né? Hoje já não se fala mais, ou se fala bem pouco. Então teve um boom, né? Que todo mundo colocou plaquinha nas redes sociais de antirracistas, de antifascistas, mas eu acho que isso precisa ir para a prática, né? Não tem como ser antirracista e sem fazer algo. Não tem como ser antirracista teórico, né? No imaginário. Então a gente precisa, cada um de acordo com suas condições, óbvio, mas fazer alguma coisa para que isso não caia no modismo e a gente precise que a mídia paute, até a própria mídia já não pauta tanto as questões antirracistas, né, e de combate ao racismo de uma forma geral, como foi no mês de abril e maio, se eu não me engano. Então, eu acho Jorge, isso é uma pergunta muito, muito minha, para você que é um cara que tem realmente essa causa, né, que está sempre em movimentos e tal, e tem uma visão muito ampla da coisa. Você percebe em algum momento, em algumas situações muito específicas que eu quero falar aqui, é uma dúvida mesmo que eu tenho, que algumas emissoras, alguns profissionais, alguns grupos, eles terminam de alguma forma se promovendo, aproveitando essa realidade tão perversa e tão difícil para uma promoção? Sim, eu acho. Travou aqui. Travou um pouquinho. De certa forma, não dá para dizer quem, né? Mas eu acredito que sim. Sim. A gente teve agora nas redes sociais vários artistas brancos doando suas redes sociais para pessoas negras assumirem e pautarem. Mas eu acho que isso promovia mais a pessoa branca, que é dono da rede, do que a questão em si, que é o debate acerca do racismo, né? Eu acho que é uma questão muito estrutural, né? Não é porque é estrutural que a gente não pode fazer algo, pode sim, mas eu acho que precisa se mudar a estrutura mesmo, né, da sociedade, que ela é racista. E a gente precisa criar e implementar alternativas para mudar essa estrutura que vai estar na educação, na saúde,
A gente falou pouco, a gente não falou muito aqui de saúde, né? Mas o Covid é uma questão sanitária, né? Comportamental também, mas sanitária. Então, eu acho que muita gente se promove, cada vez menos, porque agora as denúncias, né? A gente pode denunciar em redes sociais mais facilmente, mas há também essa promoção, intencional ou não, mas existe das pessoas brancas e da mídia, né? Que aí também é branca, né? Sim. Eurocêntrica, em trazer aquelas questões, tanto que depois some. Não é mais interessante, Sim, né? Já caiu no modismo. Então a gente precisa estar atento sim, eu e percebi. atenta para isso. Pode falar. Eu percebi numa emissora, logo quando houve aquele caso nos Estados Unidos, e aí tem um jornal bem tarde que passa, eu acompanho, ele é bem tarde, acho que é mais de 11 horas da noite, e aí houve uma mudança radical na configuração dos apresentadores. E a partir dali, todos os apresentadores foram convidados a participar, eram negros, né? E aí, porque é um jornal que tem uma audiência bacana. E aí eu estava refletindo sobre isso, dizendo, por que não foi antes? Por que não eram eles antes disso, né? Claro que existe, as coisas vão acontecendo e os contextos vão sendo mudados, as percepções vão sendo ampliadas. Mas por que não se pensou antes em colocar os apresentadores negros nessa proposta? Entende? Acho que bom que pelo menos foi despertado, né? Não só o que a gente vê, que são os apresentadores, mas também a redação, a edição, porque os apresentadores, os âncoras, eles comentam um pouco, né? Esse é um comentário sobre. Mas os apresentadores, eles leem, eles não escrevem, nem sua maioria, eles estão ali para apresentar o que foi escrito por uma pessoa branca, por um editor branco. Então, acho que a gente precisa, não é só entre os apresentadores, mas precisa mudar os conteúdos dos jornais, né? Eles precisam ser menos elitistas, menos racistas, menos eurocêntricos. Você vê, os jornais, eles têm representantes em vários países da Europa, nos Estados Unidos, mas você nunca vê um representante de jornal em um dos 55 países do continente africano. Você tem representantes no Japão, mas por que não tem na África do Sul? Vamos citar aqui só... Bom dia, Alex. Falando de academia aí, Alex chegou, meu professor de academia. Saudade, meu mestre. Fit total. Na época que eu tentei ser fit. Na época, lá em 1900 e alguma coisa. Então, a gente tem Alex, que mudar a estrutura. A gente tem que mudar a estrutura, entendeu? Ela não só de apresentadores importantes, representatividade, sim, mas a gente precisa mudar a estrutura dos jornais, né? Do que é pautado, sim. de como que é pautado, como é que a população negra aparece nos jornais. A gente sabe, meio-dia você liga uma televisão local daqui, do estado, você vê as mulheres negras chorando os corpos de outros homens negros. Então, a gente precisa mudar isso. Essa televisão, a gente precisa se ver nos jornais de uma forma positiva. Não só, mas no que Maju fala, entendeu? Perfeito. É isso. Então, acho que a gente está chegando já ao finalzinho mesmo agora. O Instagram daqui a pouco vai encerrar. Mas eu quero muito agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, nos deram o privilégio de estar conosco. Agradecer a George e falar que foi muito importante essa discussão, porque a Capemisa ela é uma instituição de assessoramento técnico, político e financeiro, e esse tema ele faz parte das orientações, das resoluções do Conselho Nacional, né, que a gente precisa mesmo trazer essas discussões importantes para fortalecer os movimentos, fortalecer a população que está em vulnerabilidade social, e é muito ampla. A gente não pode trabalhar apenas numa realidade fechada, George. Nós poderíamos despertar diversos outros temas a partir daí, porque não se limita apenas em uma cesta básica
ou uma transferência de renda. Isso é muito amplo, essa discussão é muito ampla, né? E eu quero te agradecer por contribuir conosco nessa manhã. A Capemisa te agradece, em nome da presidente Janete. Muitíssimo obrigada. Obrigado também a galera que participou aí, né? Que fez pergunta, a gente não conseguiu atender aí por conta do tempo. E a Capemisa também pelo convite e que continue influenciando as organizações a combater os racismos das diversas formas que ele aparece na nossa sociedade. Obrigado. É verdade. Obrigada, um beijo. Até a próxima, George. Até a próxima a todos vocês. Salva a live, hein? Tchau. Salvar. Vai estar disponível no Instagram da Capemisa, tá? Tá bom. Tchau, gente. Obrigado. Beijo.